Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e a minha convidada de hoje é a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Boa noite, secretária, muito obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Nesse momento do ano, a gente não pode começar esse bate-papo, senão falando aí de pré-carnaval e carnaval aqui de Fortaleza. Na semana passada, a Prefeitura deu início a essa programação oficial. Como é que foi, vamos dizer, a estreia e com essa ideia de descentralizar a festa? Boa noite mais uma vez. Boa noite, querido. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. A gente recebeu com muita festividade, com muita celebração a nossa proposta de descentralização. A cidade abraçou essa ideia, se sentiu contemplada no que diz respeito a ter acesso com essa experiência em cultura e arte. No final de semana, isso foi muito visível no contato com a população, né? A gente esteve ali na Praça do Ferreira, com Jorge Aragão, Luxo da Aldeia, passamos ali pelos 4 blocos da Praia de Iracema, Martinalha. No sábado também tivemos Salão de Almeida com o nosso palco no Conjunto Ceará. Então, todos os nossos retornos foram bastante positivos. Nesse final de semana agora, nós temos início exatamente do funcionamento de todos os polos que foram apresentados pelo prefeito Evandro Leitão em coletiva. A ideia de aumentar o número de polos, contemplando aí, fazendo com que cada regional da cidade tenha pelo menos um polo de folia. Como é que vai ser? Como é que foi a distribuição para que a Prefeitura pudesse oferecer essa infraestrutura aí para o fortalezense e também para o turista que visita a cidade? Neste final de semana a gente começa, todos os polos serão ativados, né? Hoje, sábado, já temos o início da programação dentro das regionais. Esse planejamento se deu tentando ali alcançar os territórios da cidade. Então, a gente foi pela lógica que já existe de divisão da cidade a partir das secretarias regionais. Então, foi uma programação muito articulada com o secretário das regionais e a gente fazia uma avaliação do território e fazia uma avaliação técnica. Então, a gente juntou aí uma grande rede de apoio dos órgãos parceiros, da secretaria, do Instituto Iracema, dos produtores convidados, licitados, e a gente fez esse desenho a fim de que a gente pudesse chegar em cada canto da cidade uma programação que contemplasse aí essas atividades de pré-carnaval e carnaval. Agora, secretária, nas últimas gestões, né, nos últimos anos, Fortaleza já começou a apresentar, vamos dizer, um pré-carnaval e um carnaval mais descentralizado, permitindo a existência desses polos em locais turísticos e que tem uma tradição cultural, oferecendo também a oportunidade de incentivo para aqueles blocos de bairros. Isso. O que é que, vamos dizer, está crescendo, o que é que está mudando aí a partir dessa nova gestão aí do prefeito Evandro Leitão? Vocês estão ampliando essa ideia? Qual é a ideia que está sendo implementada para o pré-carnaval e o carnaval desse ano? A ideia é que a gente, de fato, consiga governar para todos os territórios de Fortaleza. A ideia da descentralização, ela não se limita somente à programação do carnaval. A descentralização, ela é uma diretriz desse modelo de gestão. Então, é capital para todos. Esse é o grande chamado da gestão do prefeito Evandro. Então, quando eu falo descentralização, eu coloquei já no carnaval, por ser primeiro o evento estruturante da nossa pasta, mas num diálogo com os artistas, eu vou dialogar e vou passar por todas as regionais para escutar todos os artistas. Quando eu pensar aniversário de Fortaleza, como é que esse aniversário também pode estar explorando outros territórios criativos da cidade, e aí segue-se a lógica, tanto para o fomento, tanto para as ações de difusão, quanto para as ações de articulação política. A descentralização, mais do que uma diretriz de programação, é o que fundamenta o pensamento dessa gestão, é o grande DNA que desenha a identidade que vai levar essa gestão. No caso do carnaval e do pré-carnaval agora, o que está vindo, vamos dizer assim, em termos de novo, quanto a espaços em que o poder público está oferecendo programação? Quais são os bairros que vão ter aí polos pela primeira vez e na ideia realmente de a prefeitura poder oferecer uma atividade de lazer nesse pré-carnaval aí para novos bairros? A gente saiu de 10 polos para 20 polos, né? Com tudo isso ali num empenho muito grande de avaliação de orçamento, porque apesar de a gente aumentar os polos, eu fiz um corte de mais de 1 milhão no orçamento que foi gasto do ano passado. Então, hoje a gente tem os polos tradicionais, que já acontece, né?
Mocinha, Peões, Benfica, Raimundo dos Queijos, Praça do Ferreira, no Benfica, na Praça da Gentilândia, Praia de Iracema, e a gente escolheu um polo, um dia de programação em cada regional. E aí eu tenho o Sargento Hermínio, eu tenho ali na Regional 1 a Vila do Mar, eu tenho o Mirante no Santa Terezinha, eu tenho a Lagoa da Messejana, eu tenho o Parque Raquel de Queiroz, eu tenho o Zé Walter. Então a gente foi em discussão com esses líderes das regionais, a gente foi decidindo qual era o melhor território e também que tem a avaliação técnica para a gente poder colocar um palco que a gente quer, que é um palco porte médio. Né? Apenas o Conjunto Ceará teve um palco grande com atração maior. Né? Até porque a gente tem que experimentar esse modelo. Foi tipo um lançamento, né? É um lançamento sentir, né? E para sentir qual é o tom dessa gestão. É claro que, diante do cenário que a gente tem de redução orçamentária e diante também de pouco tempo de mobilização, não dá para fazer polos grandes em todos os territórios, né? Mas a gente decidiu fazer palcos já de porte médio, né? E ativar já um polo criativo, né? Porque o polo já está lá. A cultura vai fomentar esse polo. Né? E aí fazer um teste que seria um palco maior dentro de um território, né, como o Conjunto Ceará. Então, e isso vai se desdobrar em outras ações da Secretaria. Mas o retorno do público em relação à atividade do sábado passado com a Solange Almeida, lá o Belinho Silva, foi muito grande lá no Conjunto Ceará, né? Foi muito grande. Acho que a gente teve um público de quase 30 mil pessoas. A gente fez uma organização muito especial junto com os órgãos que compõem o plano operacional. Foram mais de 3 reuniões com os órgãos, aí eu falo de SAMU, eu falo de Guarda Municipal, eu falo de AMC, a gente tem mais de 30 órgãos parceiros, criamos juntos um plano operacional. Fiquei muito feliz porque a execução do plano foi tal como a gente pensou. Questão da segurança foi tranquilo? Tudo. Então, assim, quase não teve ocorrência, uma coisa ou outra que foi ali no mesmo momento, todo mundo estava atento e conseguiu fazer um evento que acolhesse a população, que garantisse uma boa execução, né, de quem estava ali enquanto público e de artista e de os trabalhadores em gerais. A gente ficou bastante feliz com o retorno. Em relação, vamos dizer, a esses novos polos, essa ampliação, como é que vai funcionar a questão das atrações? Há uma ideia de valorização realmente dos artistas cearenses, haverá as atrações nacionais, mas sempre com aquela ideia de abrir espaço, realmente numa festa como o Carnaval, em que o artista cearense espera muito por esse momento para que possa mostrar a sua arte. Como é que vai funcionar, vamos dizer, a distribuição desses artistas pelos bairros? Vocês estão definindo cada polo, vai valorizar os artistas do bairro? Como é que vai funcionar essa distribuição? A gente contrata os artistas de Fortaleza através de um edital de credenciamento, certo? A gente lançou, na verdade, na gestão anterior foi lançado esse edital de credenciamento e a gente agora está executando o que foi lançado. Os blocos, por exemplo, tem alguns deles que eles se inscrevem pela sua regional. Eu sou da regional tanto, porque você já divide no edital que são 4 blocos por regionais. Os artistas não, eles se inscrevem. Né? E aí a gente vai fazendo uma distribuição de acordo com a curadoria, certo? Quem é que vai para cada um dos blocos, né? E aí isso eu falo dos artistas da cidade. Os artistas de fora, a gente faz uma curadoria direta e convida. Sobre a valorização, esse edital, ele coloca um cachê que está mais do que no mercado do que se paga em qualquer outra rede de difusão do Estado. Eu falo isso porque eu já venho de outras experiências, né? Já estive em outros equipamentos, já estive em outras secretarias e o cachê que é dado nesse edital para os artistas, ele está acima do que é dado em outros, né? Em comparação a essas outras redes, né? Hoje, o edital, o investimento total no pré-carnaval e carnaval, o edital, o recurso que coloca nos artistas da cidade é maior que o recurso que eu usei para todos os artistas nacionais, isso é um ponto. Mas, além de tudo isso, o que eu acho importante falar é que mais de 90% do investimento é deixado na cidade. E quando a gente fala de artistas, eu gostaria muito de ter dito isso em todos os locais, que a gente tem que falar de trabalhadores da cultura. Quando eu coloco um artista, mas eu coloco um técnico de som, eu coloco um produtor, eu coloco um cerimonialista, eu coloco um curador. Então, fomenta muito grande a rede de trabalhadores da cultura,
né, de forma direta, e de forma indireta, quando você liga uma programação, você acende um polo de criação que vem outros trabalhadores também que dependem daquela programação para fazer girar a roda econômica. Então, a cada vez que eu toco nesse assunto, é importante se dizer que a cultura é um ativador da rede de economia da cidade de Fortaleza. Né? Isso não está só no meu discurso, mas está em dados. A gente tem uma pesquisa que foi lançada ano passado, e nesse ano também estamos colocando pesquisadores para medir qual o impacto econômico e que isso vire argumento também de disputa para falar da importância da cultura para a economia da cidade de Fortaleza. E mais do que nunca, né, secretária, podendo permitir que a periferia da cidade, os bairros, vamos dizer, mais afastados desses pontos turísticos aqui, também sejam valorizados. Até porque a população lá também tem sede de cultura, quer pular o seu pré-carnaval e quer ter um pouco de estrutura por parte do poder público para poder participar da festa, né? Exatamente. Eu acho que tem... todo gestor público, eu acho que tem como missão democratizar a política. Então, a partir do momento que você ocupa os territórios e consegue investir nesses polos criativos, porque é uma troca de cultura. Eu chego lá, tem uma cultura, eu estou levando também outra. E nesse momento há uma troca, você concede que as pessoas têm possibilidade de acessar outro tipo de programação. Consegue que as pessoas tenham a oportunidade de acessar uma experiência com cultura e arte, de um lazer, de um entretenimento, que é um direito fundamental. É um direito fundamental, principalmente para lugares que as pessoas trabalham, e às vezes, por deslocamento, por não ter condição, não consegue ter um direito fundamental que é o entretenimento também, é o bem-estar. Então, a gente também tem essa missão de fazer com que isso se torne possível para qualquer morador da cidade de Fortaleza. Secretária, a gente está chegando ao final aqui do primeiro bloco e eu quero fechar exatamente com essa questão do investimento. Aquela coletiva do prefeito Evandro Leitão, se não me engano, são 3 milhões e 300 mil reais que estão sendo investidos no pré-carnaval e carnaval desse ano, é isso? Isso, 3 milhões de cachês, né? O carnaval no ano passado foi mais de 20 milhões, quase 21 milhões de investimento no geral. Né? Aí eu coloco estrutura, tudo, de cachê, de estrutura, de produção, todo que é recurso humano usado. E esse ano a gente fechou 19, eu acho. Foi um corte de mais de 1,5 milhão. E que conseguiu, mesmo com essa redução em termos de investimento, aumentar o número de polos para que a festa ela seja mais ampla, vamos dizer, o alcance da população. Isso, né? Seja mais democrático. Isso tem relação com a nossa expertise em execução orçamentária e relação com a nossa experiência em organização, né? Então, é muito tempo, você dá uma olhada, você faz um diagnóstico da situação, você negocia. Todos os cachês foram negociados por mim, pela minha equipe, vamos aqui, das licitadas. Então, houve aí uma gestão de recursos a fim de a gente conseguir colocar uma programação desse porte na rua, ao mesmo tempo economizar mais. Antes da gente fechar o bloco, quero só falar aí em cima dessa questão do cachê. Esse recurso investido no pré-carnaval e no carnaval, ele vai ter uma liberação rápida, vamos dizer, para os blocos, vamos dizer, para os artistas que vão se apresentar? O edital, ele foi lançado dia 27 de dezembro, certo? Se a gente tivesse que percorrer o processo burocrático, a gente não ia conseguir ter artista de Fortaleza tocando no carnaval. O tempo não era propício. Né? O edital você tem que ter pelo menos 2 meses para rodar. Não é uma coisa que você vai, tirou e pagou. Não se trata disso. Vai para a central de licitação, volta jurídico, análise técnica, tempo de recurso, tempo de contrarrazão. Só está sendo possível ser contratado. Só foi possível, na verdade, porque houve uma junção de vontades, interesses e muito empenho. Eu estou falando aqui de 4 turnos, certo? Da Secretaria de Cultura, da Central de Licitação, da Secretaria de Governo, de ser uma prioridade também para o nosso prefeito, esse modelo de ação. E a gente conseguiu rodar e fazer com que o edital saísse os resultados. Geralmente, tendo um bom planejamento, a execução, depois de 30 dias, já é para ter sido pago como qualquer outra coisa. Então, a nossa base é 30 dias depois pagar, certo? Então, com um bom planejamento dentro da gestão, não deveria ter nenhum tipo de atraso, certo? Então, hoje nós estamos pensando nessa previsão. 30 dias depois, vamos pagar os artistas, seja ele qual for. Secretária, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho eu continuo conversando com a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Vamos ao intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista e hoje eu estou conversando com a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Secretária, a gente falou aí muito no primeiro bloco aí sobre a execução do pré-carnaval e do carnaval e dentro da política de descentralizar, vamos dizer, a oferta de cultura para o fortalezense. Dentro do seu planejamento aí da pasta, porque a senhora assumiu e já foi aí, já com o pré-carnaval e o carnaval batendo na porta. Sim. Né? Mas para 2025, o que é que a senhora está planejando? Qual é a ideia realmente, em termos de política cultural, a ser colocada em prática aí através da Prefeitura de Fortaleza? Certo. A gente tem alguns desafios urgentes, né? O carnaval bateu aí, é um calendário que tinha que se cumprir, a gente colocou muita força nisso, mas a gente tem que dar atenção para a institucionalidade da secretaria. Aí eu falo de como é que a gente incentiva os fóruns de linguagem, como é que a gente fortalece os conselhos, como é que a gente atualiza o Plano Municipal de Cultura, as nossas conexões com o Estado, a parceria com o Estado, as nossas conexões com o Ministério da Cultura, são coisas que a gente precisa ativar urgentemente, se a gente passa ou não por um processo de reestruturação da secretaria, aí eu falo de atualização das coordenadorias, dos programas, tudo isso são coisas que precisam ser feitas. Atualmente, se você tiver uma leitura mais crítica, está frágil institucionalmente, é preciso fazer isso de forma urgente. Né? E, ao mesmo tempo, tem um calendário de coisas que tem que acontecer. Aí eu falo do aniversário de Fortaleza, eu falo sobre as programações de férias, eu falo sobre o festejo junino, né? Então, tem uma série de articulações com os fóruns, com artistas que tem que acontecer. Vamos começar o diálogo com os artistas por toda a cidade. Né? A gente também tem uma série de editais que tem que finalizar e outros que tem que colocar ainda na rua. Né? Tem editais pendentes que a gente tem que pensar ainda no termo, na conversa, na construção colaborativa e executar até maio desse ano. Então, tem uma série de agendas que tem que ser realizadas, né? Atualizar os equipamentos, né? Os equipamentos de cultura, como é que a gente melhora as bibliotecas, como é que a gente incentiva e fortalece mais a Vila das Artes, o Centro Cultural Belchior. Então, tem todo esse cabedal de urgências que a gente já está cuidando, já iniciou e agora tem que executar. Então, institucionalmente, a gente vai dar um olhar muito especial para a Secretaria. Hoje, em termos de infraestrutura, quais são os equipamentos hoje que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura de Fortaleza? A gente tem dois tipos. A gente age de forma direta e age através de um termo de contrato de gestão com a OS. Né? A OS é Instituto Iracema. E nossos equipamentos que tem lá, que são geridos pela OS, é o Complexo Vila das Artes, que aí tem a Escola de Música, Artes Visuais, Circo, Teatro, Artes Visuais, Música, e o Centro Cultural Belchior, a Casa Barão de Camusim. Eu tenho as bibliotecas, as 3 bibliotecas, Dolor Barreira, a Poeta. Eu tenho o Mercado dos Peões. Hoje os mercados continuam vinculados à cultura? Só um, o da Praia de Iracema, o outro não. Da Aerolândia. O da Aerolândia não. E o Teatro São José, que aí a gente também já fez uma visita lá, já tem um diagnóstico da situação do Teatro São José, já sabemos o que é que tem que ser feito, né? Já vou começar uma articulação junto ao passo do como é que a gente vai resolver as situações. O Teatro José precisa urgente de ter uma identidade, de ter uma ocupação. É um teatro muito bacana, está com uma estrutura muito, muito, muito legal, mas falta equipar ele do ponto de vista de refrigeração, do ponto de vista de som, de iluminação e criar uma metodologia que as pessoas possam se apresentar. Né? E assim, falando dos artistas, de ter temporadas nas artes cênicas, né? Você precisa criar uma identidade do local e ter uma equipe para conduzir ele, para que ele esteja sempre de portas abertas. Então a gente está também com uma atenção muito especial para o Teatro São José. A gente estava conversando ainda em off, antes de começar a entrevista, e falando sobre essa história de programação, ou seja, de garantir que alguns espaços públicos, onde até hoje já tem algum tipo de atividade, possa ter uma programação, vamos dizer, constante. Ou seja, o público saiba que determinados dias da semana ali tem algum tipo de atividade cultural para criar aquela expectativa, vamos dizer, aquela certeza de público. Como fazer isso? Como o poder público pode ajudar? Ele precisa ser vamos dizer, o gestor daquilo, ou ele pode fazer isso também em parceria com outros órgãos, com a iniciativa privada? A gente já teve uma experiência muito bacana de ocupação de programação artística, quando você entende que a cidade é um grande palco.
né? A gente não ficar só limitada aos prédios institucionais, que tem sua função, né? Mas como é que a gente concede apoio e entende alguns polos que não são institucionais como os polos de criatividade e que já existem. Já existe por si dentro de uma organicidade daquele local, né? Então, gestões anteriores fizeram programas de ocupação que ocupavam os espaços públicos da cidade, né? Que aí você faz isso em parceria, abre um edital, né? Seleciona uma produtora que possa executar um programa de atividades que corresponde às diretrizes políticas da secretaria. Porque todas essas coisas que a gente faz parceria, seja a OS ou contrato uma licitado de produtora, eles são executores de uma política discutida com a sociedade civil dentro de um plano de gestão da secretaria. Então, antigamente já teve um programa de ocupação que tinha ali, eu tinha uma ocupação no mercado dos peões, né, com os forróis, com o pessoal do chorinho, tinha no passeio público, eu tinha uma programação infantil dentro dos parques da cidade, né? Então esse movimento para mim é muito, muito importante porque você entende a cidade como um grande palco, né? E aí como é que dentro dessa nossa entendimento de a cidade ela é múltipla, né? Ela é imensa, como é que também essas programações chegam em outros lugares? É uma coisa que a gente tem que estudar melhor, né? Como é que hoje se aplicaria isso e de qual a metodologia de gestão para fazer com que algo desse tamanho, que não é fácil, né? Quanto mais você espalha, maior a complexidade. Quanto mais território você abraça, maior a complexidade, a necessidade de uma articulação política para isso e a necessidade também de uma articulação técnica que seja capaz de executar com muita felicidade o que a gente se propõe. Mas com certeza está no nosso horizonte esse tipo de organização e a gente vai se planejar para saber se a gente consegue fazer. A senhora já atua na área cultural, já há algum tempo, tem realmente o conhecimento, mas o que a gente vê aqui em Fortaleza e em relação às gestões anteriores, sempre há aquela reclamação pela falta de diálogo, o artista quer ser ouvido, quer dar uma ideia. Como é que a senhora pretende abrir esse canal para que os artistas possam sugerir ideias e possam implementar aí novas ações aí que possam ser abraçadas aí pela Secretaria de Cultura da cidade? O prefeito Evandro tem um perfil que a gente, né, tem muito parecido, que é de como a gente implementa uma política de proximidade. Né? No primeiro momento agora, eu vou sair em cada regional escutando os artistas. Isso para mim já é importante, porque você vai apresentar a secretaria e quais são os canais de diálogo institucionais. Né? Porque eu estou ali nas redes sociais, mas não consigo dar conta de tudo, né? Até faço ali um esforço, me envolvo com todo mundo, mas é preciso estabelecer canais oficiais de comunicação, se é um WhatsApp, se são encontros permanentes. Na verdade, existe um grupo, né? um grupo instituído que representa esses artistas junto à relação com a secretaria, que é o Conselho. Conselhos e os fóruns de linguagem. Mas as pessoas, às vezes, nem sabem o que é direito a uma secretaria. Então, o primeiro momento é você se conectar com essas pessoas e discutir com eles esses canais de comunicação. Então, a partir do momento que eu saio da Regional 2, onde é a secretaria hoje, e eu vou para a Regional 1, 3, 4, 5, 6, e estou lá, a secretaria quer conversar com vocês e faço mobilização para escutar todo mundo, é muito bacana, porque você já estabelece ali que tipo de relação eu quero ter com você. Então, a partir dessa escuta, também não vou dizer aqui, vai ser assim. Se eu já determinar o canal, eu não estou aberta para discutir esse canal. Então, o meu primeiro movimento de aproximação é rodar a cidade, escutando todos os artistas, apresentando o que é a secretaria hoje, ouvindo e pactuando as coisas. Nessa pactuação, a gente vai estabelecer qual é a melhor forma de a gente se comunicar. É certo que aí estamos já aí no mês de fevereiro, desse um mês e pouco aí, certamente a senhora já ouviu muito aí, muita reivindicação aí por parte da classe artística, né? Já ouvi muita reivindicação, mas também já ouvi também muito reconhecimento em tão pouco tempo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que eu não conheço e a gente no primeiro mês já conseguiu fazer uma série de contatos, uma série de diálogos, uma série de conversas com essas pessoas. Se tem algum tipo de reivindicação, eu mesmo chamo para conversa, a gente já se encontra e dá alguns encaminhamentos. Na verdade, estou bastante feliz com o primeiro mês, porque há de verdade um movimento muito legal de reconhecimento nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no direct,
mas sobretudo no conhecimento nas ruas. É muito bacana a gente estar ali andando pelos blocos, eu e o prefeito Evandro, e as pessoas lhe pararem e elogiar o trabalho da sua equipe, né? Isso pra gente é muito instigante, porque sinaliza ali, direciona que a gente está num caminho que está dando certo para todo mundo. Então a ideia é se aprimorar os erros e ir expandindo o que está dando certo. Secretária, a gente já caminha aqui para o final do programa e eu gostaria que a senhora fizesse aí uma avaliação no sentido de que Fortaleza é uma cidade, né, que cada vez mais se torna um dos maiores destinos turísticos do país. Como aliar a questão da cultura com o turismo para fazer com que a cidade ganhe também no aspecto econômico. Nós somos uma capital nordestina e que a população precisa do lazer, mas precisa também ganhar em sustentabilidade. Como aliar a cultura e o turismo aí nesse sentido? Acho que o primeiro movimento é ter disposição política para esse encontro, né? A gente já, no início do mês, a primeira secretária que eu me reuni foi a secretária Denise Carrá, né? Ela apresentou que é secretária de turismo, apresentou o que ela pensa enquanto programação, enquanto política, e de como é que a gente junta pode conectar essas forças, né? Tanto que o carnaval, muitas coisas que eu tomei decisão foi em cima da pesquisa que ela fez. Isso aqui traz impacto, o turista tem esse perfil. Então, a gente vai se conectando, como é que ela vai agindo nos outros eventos e como é que esses eventos e o que a gente produz enquanto criatividade dos artistas de Fortaleza, os trabalhadores de Fortaleza, como é que isso vira um magnetismo para trazer essas pessoas para a gente fortalecer esse turista e esse investimento por consequência, né? Então, a Denise Carrá está muito junto da gente, a gente vai ter muitas ações conjuntas e estamos dialogando constantemente para poder fortalecer isso. Desde a programação, desde a divulgação, eu falei, Denise, mulher, eu quero chegar no aeroporto, eu quero ter a cultura cearense ali. Abriu aquele portão das bagagens, tem que estar ali. Porque quando você vai em outros territórios, você já vê cultura já ali, o primeiro contato. Então, a gente vai trabalhar isso, começa nas nossas relações com o aeroporto, mas como é que nossa relação com as agências de viagem, com a relação com a rede de hotelaria. Então, isso, ela está muito no mesmo pensamento que o meu. Eu fico muito feliz, porque acho que é a primeira vez que eu encontro uma disposição de ambas as partes em um só objetivo. Secretária, a gente está chegando aqui ao final do programa. Lhe agradecer aqui pela presença aqui no Band Entrevista e desejar realmente muito sucesso na execução aí do pré-carnaval e também do Carnaval de Fortaleza e que a gente tenha não só a satisfação do fortalezense, mas também do turista que visita a nossa cidade aí durante esse período de folia. Com certeza, estamos fazendo a melhor festa para abraçar todo mundo. Hoje temos samba trabalhador na Praia de Iracema, estamos com 6 polos acontecendo ao mesmo tempo. Temos aí Bloco da Mariana Aidar, ainda vai acontecer, tem Marcelo D2, vem o nosso homenageado Ednardo, que fala da nossa cultura cearense. É muito importante que a gente leve esses símbolos, né, com Nação Zumbi, com Xamã, Dom L, Gabi Amarantos, Margarete Menezes e todos os artistas cearenses. Estamos na Domingos Olímpicos, na desfile das agremiações, então é só convidar todo mundo para participar dessa festa junto com a gente. Muito obrigado, secretária. O Band de Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo para você um excelente fim de semana. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá.